formatar fonte, entender o que são estilos, efeitos e outros elementos. Meu nome é Ricardo Beck, sou orientador de estudos, também sou professor de informática e quero, nesse Momento Polícia, tratar sobre o grupo fonte da guia Página Inicial do Word. Bora trabalhar? Então a primeira coisa é entendermos que eu estou dentro do editor de textos da Microsoft, o editor de textos Word. E dentro dele eu tenho uma guia chamada Guia Página Inicial e um grupo chamado Fonte. Naquele acionador, esse tico-tico aqui a gente não chama de tico-tico, chama de acionador. Esse acionador é o acionador do formatar fonte. Formatar fonte. E a tecla de atalho para levar até ele é o Ctrl mais D de dica difícil de decorar. Leva você até essa janela que eu já vou conversar. Primeiro eu quero falar sobre os ícones que aparecem prontamente aqui nesse grupo. Para trocar a minha fonte ou tipo de letra, para trocar o tamanho da fonte. O tamanho da fonte é medido em pontos, PT, em pontos. Para aumentar o tamanho da fonte e para diminuir o tamanho da fonte. Esse cara era um A maiúsculo, ficou um A minúsculo. É para você alternar entre maiúsculas e minúsculas ou usar Shift mais F3. Esse cara, para limpar a formatação, ou Ctrl mais espaço. Vamos dar uma olhada nesses caras? Vamos lá. Vou pegar aqui o Word, vou aumentar o tamanho da fonte. Olha como ele vai aumentando os pontos aqui. Vou digitar Ricardo Beck. Vou selecionar Ricardo Beck. Deixa eu tirar da minha caneta aqui. Tirar da minha... Pronto. Deixa eu selecionar Ricardo Beck. E alternar entre maiúsculas e minúsculas. Olha só. Shift mais F3, Shift mais F3, Shift mais F3. Agora eu quero deixar vermelho, negrito e itálico. E agora eu vou limpar a minha formatação. Limpar toda a formatação. Ele volta ao padrão calibre 11. Inclusive no tamanho, 11. Tá? Então você pode ter essas opções de aumentar, diminuir o tamanho da fonte, maiúsculas e minúsculas, Shift F3, e limpar toda a formatação Ctrl mais espaço. Posso ainda aqui na sequência, negrito Ctrl N, itálico Ctrl I, sublinhado Ctrl S, sendo que existem vários estilos diferentes de sublinhado, tá? Consigo, deixa eu anotar para você aqui, esse cara, Ctrl mais N, esse cara, Ctrl mais I, e esse cara, Ctrl mais S. Depois eu tenho taxado. O taxado é uma palavra com risco no meio. Tem taxado duplo também. Só para você ter uma noção, vou fazer assim, ó. Vou selecionar esse cara, tirar negrito, itálico, sublinhado e colocar taxado. Fechou? Tenho também a possibilidade, deixa eu tirar o taxado, de fazer ele, duplo clique, subscrito. Ele não diminui o tamanho da fonte, ele coloca ele mais para baixo. E sobrescrito, ó, continua sendo 28, só que com o efeito sobrescrito. Subscrito, sobrescrito. O subscrito, ele acaba tendo a combinação de teclas Ctrl mais igual. Então se está assim, ó, 100, e eu fizer Ctrl mais igual, subscrito. Ctrl mais, sobrescrito. Ctrl mais, Ctrl igual. Deixa eu colocar para você. Aqui, ó, desse cara, Ctrl mais igual. E esse cara aqui, Ctrl mais a tecla mais. Geralmente é Ctrl Shift igual, né? Porque o mais ele fica na posição superior do igual. Então você tem aqui o subscrito e o sobrescrito. Efeitos da minha fonte, ferramenta importante de marca-texto, de realce e a cor da minha fonte. E a cor da fonte. Assim analisei os itens que estão aqui no grupo fonte. Só que o que mais me interessa nesse nosso Momento Polícia? O que mais me interessa é a própria caixa de diálogo de formatar fonte, que é acionada por Ctrl D ou por esse acionador, que fica no lado direito inferior do meu grupo fonte. E aí eu chego até essa janela. Essa janela, o que está me preocupando hoje é a guia fonte. Tem uma guia avançada também, só que me preocupa agora é a guia fonte. Deixa eu selecionar Ricardo Beck, deixa eu ir até o formatar fonte, e aí eu tenho tipo da fonte. Lembre-se do seguinte, eu posso instalar fontes dentro do meu computador. Dentro do próprio Windows, por exemplo, se você tem uma fonte com a extensão TTF, True Type Font, é só dar um duplo clique, ela vai abrir, você dá um instalar. Ela vai fazer parte do teu software, então, seja o Excel, seja o Word e assim por diante. Tenho
o estilo da fonte. Não confundir estilo com efeito. Estilo é regular ou normal, daí a fonte lá é Arial. Arial, ela está deitadinha, ela é itálica. Então é o estilo que deram para ela. Ela é mais cheinha, ela é negritada. Então os estilos são itálico, negrito, negrito itálico, regular ou depende da fonte, normal. Normal é um estilo ou um efeito? É um estilo da fonte. Saiba a diferença entre estilo e efeito. Aí tem o tamanho da fonte dado em pontos, a cor da fonte, o estilo do meu sublinhado e aqui há a possibilidade, escolhi o sublinhado, de escolher uma cor de sublinhado diferente da cor da fonte. Uma cor de sublinhado diferente. Como pode ser a questão? O sublinhado pode possuir cor diferente da fonte? Pode possuir, tá? Então cuidado com isso. E aí eu tenho os efeitos. Alguns efeitos são autoexclusivos. Como assim? Taxado é um risco. Taxado duplo, 2 riscos. Não dá para ser, atenção, não dá para ser taxado e taxado duplo ao mesmo tempo. Ou é taxado duplo, tá? Depois, sobrescrito na parte de cima, subscrito na parte de baixo. Não tem como ser sobrescrito e subscrito ao mesmo tempo, não rola. Percebeu? Tem que saber disso. Próxima saída, Versalete. Para rimar com o nome da minha mãe, Marisete, não me irrita. Versalete, olha só, olha como está aqui, ó. O R está maiúsculo, o B está maiúsculo, o resto está minúsculo. Coloquei assim, ficou tudo mais maiúsculo. Que mais maiúsculo? Ficou num tamanho maior o R, num tamanho maior o B, e o resto tudo maiúsculo, olha lá, ó. Isso é Versalete. Todo mundo fica com a caixa alta, só que quem já era caixa alta, quem já era maiúsculo, vai ficar com um tamanho um pouquinho maior. Isso é Versalete. Ou é Versalete, ou é todo mundo em maiúsculo. Ou é Versalete, ou é todo mundo em maiúsculo. Mas espera aí, Ricardo. Tem outro efeito chamado oculto? Tem. Vou selecionar Back, duplo clique em cima, vou lá nos efeitos e digo oculto. Pode ser Versalete ao mesmo tempo? Não tem problema. Oculto. Dou um OK. Ele apagou, Ricardo. Sim, você pediu para ele ser oculto, não me irrita. Agora é óbvio, para você verificar o texto oculto, você pode fazer assim, ó. Aqui no grupo parágrafo, mostrar tudo, que é o Ctrl asterisco, e ele mostra ali, ó. Perceba, por favor, deixa eu aumentar o zoom aqui na barra de status para você, que ele fica com um pontilhado. Esse pontilhado, ele está indicando que o texto em questão é oculto. Assim é porque tem espaço, assim é porque tem tabulador, assim é porque eu dei um Enter, e o pontilhado significa é um texto oculto. Então quando eu coloco mostrar tudo, que são os caracteres não imprimíveis, ele mostra o texto oculto? Sim, ele mostra o texto oculto, que é um efeito de fonte que nós temos, tá? Um efeito de fonte. E aí, claro, se eu escolher definir como padrão, eu posso definir assim, ó. Definir a fonte padrão calibre 28 sublinhado, cor do sublinhado azul claro, Versalete em somente esse documento vai ser a minha fonte padrão? Ou em todos os documentos? A partir desse momento, todo novo documento aberto nesse computador não será mais calibre 11 o padrão, será esse. Então no formatar fonte, você pode definir qual será o novo padrão para documentos. Claro, aqui o padrão é o quê? Ó? Vou limpar a fonte, calibre 11. Calibre 11. Se eu quero mudar de calibre 11, é só clicar aqui, escolher a formatação que eu queira, ir lá e definir como padrão, tá? Então dá para observar que nessa janela, além de ter esse preview, essa visualização, eu tenho definir como padrão, que é super importante. Esse é o tal do Ctrl D, do formatar fonte. Consegui dar uma analisada contigo nesse grupo super cobrado, super importante aí. Anote os detalhes, é fundamental para você. Quer receber dicas gratuitas pelo WhatsApp? Basta se inscrever lá no meu serviço, no meu produto. Não é produto, é gratuito. É no IPL, no Informática na Ponta da Língua. 41991664433. E aí você passa a receber, não é grupo, tá? Você passa a receber dicas em áudio de orientação de estudos e também de informática diretamente no teu WhatsApp. Não quer mais? Só dizer, não quero mais. Tem meu canal do YouTube e o que você encontra lá? Você acaba encontrando playlists como de orientação de estudos, como questões mais comentadas. No nosso canal do YouTube você acaba encontrando tudo o que você precisa, inclusive esse Momento Polícia aqui. Tenho também as redes sociais, você pode nos encontrar
no Ricardo Beck 3 lá no Facebook, mas principalmente através do Instagram, @prof. Ricardo Beck. Pode mandar um direct lá se tem alguma dúvida, alguma situação. A gente está aqui com um objetivo só, fazer você passar. Você tem que entender que existe toda uma equipe por trás disso. Não é só o Ricardo Beck, tá? Tem toda uma equipe que está vibrando positivamente com um objetivo só, fazer você detonar as questões de informática das provas e ajudar você na orientação de estudos. O que você precisar, pode contar com a gente, tá bom? Um grande abraço para você, bons estudos e até mais!